Agora temos o quadro Direito do Consumidor. Hoje eu recebo de forma virtual, aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor, ele que participa sempre às quartas-feiras para poder esclarecer dúvidas pertinentes da população. Doutor, hoje a gente vai fugir um pouquinho do quadro Direito do Consumidor, mas não deixa de ser um direito. Vamos dizer que direito do eleitor. Nessa quarta-feira. Vamos também ter perguntas relacionadas ao direito do consumidor, porque o eleitor também é um consumidor. E aí, por vezes, doutor, nesse período de eleição, algumas pessoas contratadas por candidatos acabam importunando esse eleitor nas ruas, acabam abordando esse eleitor, por vezes até de forma agressiva. Como o eleitor, que é também um consumidor, deve agir em casos como esses, em casos em que assessores de candidatos acabam praticando importunação no meio das ruas desses eleitores. Muito bom dia, doutor Maurício Vitor, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Pois é, né? Estamos aí em pleno processo eleitoral e, como você frisou aí muitas das vezes, esse processo eleitoral enseja aí comportamentos indevidos, né? E o eleitor aí fica exposto a situações que trazem algum desconforto e às vezes até aborrecimento. Há aquela abordagem nas ruas, né? Em que os cabos eleitorais, com pouco respeito, constrangem o consumidor, o eleitor. E há abordagem também, Pierre, por mídias sociais, né? Os WhatsApp, Telegram, Signal, tem o Messenger no Facebook, comunicação direta do Instagram. Para tudo isso existe regra, né? Tudo aquilo que for escrito, o candidato ou os seus assessores, para enviar mensagem a terceiros, pessoas que não sejam da sua lista, eles precisam primeiro pedir licença e, quando enviar a mensagem, dar a opção ao eleitor de sair daquela corrente, daquela lista, daquele envio, né? Precisa ter essa opção. Isso é uma decorrência da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Isso por via escrita, né? Mídias sociais, e-mail, enfim, qualquer forma de comunicação virtual aí escrita. Agora, se for nas ruas, a abordagem sempre tem que se dar com um pedido de licença e respeitando a opinião do consumidor. Não adianta você pedir licença, o consumidor dizer, olha, agora não posso, e o consumidor eleitor, né? E o interlocutor insistir. Não, mas veja bem, eu queria só te apresentar aqui o meu candidato. A primeira coisa que o consumidor eleitor aí vai ter é uma repulsa àquele tipo de apresentação e, portanto, o candidato já saiu perdendo, né? Agora, se não for possível você se desvencilhar, tiver um aborrecimento considerável, existem canais de denúncia, tá? Esses canais de denúncia estão disponíveis nos sites da OAB, do Ministério Público e do próprio TRE. Em todos esses canais, pelas plataformas virtuais, seja pelo seu telefone móvel, seja pela internet no seu PC, computador, notebook, você pode acessar e fazer o registro. Isso será apurado, aquele candidato receberá uma comunicação para dar satisfação daquele comportamento, porque é livre a propaganda eleitoral, mas o consumidor tem que ter preservada a sua privacidade. O eleitor tem que ter preservada a sua privacidade. De modo que, se houver transgressão a esta privacidade do eleitor indevida, né? Não dei licença, eu não quero falar, não quero conversar, eu estou com pressa, eu tenho algo a fazer, houve uma indelicadeza por parte do interlocutor, isso pode ensejar a aplicação de penalidades, seja multa, seja outros tipos de penalidades previstas na legislação eleitoral para o comportamento insidioso do candidato. Não à toa,
Pierre, a legislação eleitoral prevê hoje em dia graves limitações aí, aquilo que a gente via antes, né? Da poluição visual, poluição sonora, tudo isso está muito mais regulado, para que a vida do cidadão, do eleitor, não se torne, nesse período eleitoral, algo difícil de acontecer. E entre essas questões está, sim, a regulamentação para que se evite esse tipo de constrangimento que absolutamente não é incomum, compete ao candidato ou aos candidatos, né, treinarem os seus cabos eleitorais e, às vezes, até treinado, o cabo eleitoral foge daquela disciplina que foi colocada, né? E nesses casos é importante até para o candidato a denúncia, para que ele possa corrigir, porque aquilo, em lugar de estar dando voto, muito provavelmente estará tirando voto, Pierre. Doutor, essa é uma explicação muito válida e vale reforçar, porque eu aprendi muito bem ao longo desses mais de 1 ano e meio de quadro Direito do Consumidor com o meu amigo doutor Maurício Vitor, que você, eleitor, você, consumidor, você, telespectador, tem um papel fundamental nessa relação. Então, você precisa sempre denunciar para ajudar a melhorar a prestação do serviço. Então, é válido esse pedido do doutor, é válido esse dever do consumidor / eleitor. Agora, doutor Maurício Vitor, falando de direito do consumidor, e aí do consumidor talvez até que não seja eleitor, estamos em ano de Copa do Mundo e nesse período é muito comum a compra de álbuns e também de figurinhas da Copa do Mundo. Na verdade, é uma febre. Aqui na cidade de Paranaguá, inclusive, o pessoal está se reunindo em locais públicos, lotando locais públicos para trocar figurinhas. Agora, doutor, tem consumidor que comprou, realizou o pagamento, estava previsto para receber esse produto, o álbum com alguns pacotes de figurinhas, já há algum tempo, entretanto, não recebeu e teve o pedido adiado e não consegue cancelar o pedido. Nesse caso, o que o consumidor deve fazer? Pois é, Pierre, muitíssimo chata a situação, né? Essa situação que você narra aí, realmente, da reunião de pessoas. Ontem eu estava no final do expediente, saí do escritório, passei num shopping para fazer um lanchinho, e lá na praça de alimentação do shopping tem gente com um álbum, trocando figurinha um com o outro, preenchendo o seu álbum. É uma paixão nacional, né? O futebol, é Copa do Mundo. E algumas editoras, aproveitando-se dessa situação de paixão nacional, querem lucrar, né? Vendendo esse tipo de produto e serviço. Mas elas estão vendendo o seu produto, o seu serviço, e devem fazê-lo regularmente conforme as relações de consumo estabelecem. Então, neste caso específico que você menciona, o consumidor adquire o álbum, adquire as figurinhas, há a promessa de entrega em determinado prazo e ela não acontece, houve um descumprimento contratual. Esse descumprimento contratual enseja, assim, a rescisão do contrato sem qualquer ônus para o consumidor e a imediata devolução dos valores. Basta a manifestação do consumidor de que desistiu do negócio porque não quer aguardar aquele prazo que não estava previsto. Nós vimos algum tempo atrás um caso também da entrega de um produto, um bem material mais sofisticado, né? Era uma moto elétrica, se eu não me engano. E a empresa comprometeu-se a entregar num prazo e não entregou. A relação pode ser desfeita por opção do consumidor, se não houve o cumprimento por parte do fornecedor. E neste caso, nós estamos falando de uma paixão nacional, como já referimos, né? Isso sensibiliza o consumidor, ele quer aquele produto, ele compra e ele recebe uma promessa. Esta promessa tem que ser rigorosamente cumprida. Não sendo desfeito o negócio, tem que ser devolvido o valor imediatamente. Não aconteceu, nós vamos novamente nos referir aos nossos consumidores aí para utilizarem as plataformas disponíveis aí, reclameaqui.com.br, Procon e consumidor.gov.br, para registrar isso, para ficar lá uma estatística a respeito desta empresa. Não sendo suficiente, Pierre, eu vejo nessa situação específica um dano moral, porque nós falamos antes, né? É uma paixão.
Você quer ter o álbum, quer trocar com amigos, quer preencher, quer ter a figurinha da Copa, a Copa está para começar e essa frustração causada pela empresa que vendeu o produto e esse descumprimento da legislação e não devolver imediatamente o recurso pago na desistência do consumidor por descumprimento da empresa, essa teimosia gera um aborrecimento já mais qualificado. E esse tipo de aborrecimento, Pierre, é tido pela justiça, né, como um abalo, um dano moral indenizável. E nesses casos, cabe daí uma ação no juizado especial, né, pelo menos, e até 20 salários mínimos desacompanhado do advogado, embora eu sempre aconselhe, né, Pierre, procure um profissional da sua confiança, vá, se você não tem um profissional da sua confiança, vá até a sede da OAB na sua cidade, consulte pela internet, um profissional que possa lhe atender numa demanda como essa, você estará melhor assistido e faz jus, sim, o consumidor nesta condição, que é uma indenização por um abalo moral diante de ter a empresa se aproveitado de uma paixão para vender um produto que ela não tinha sequer condição de entregar e não desfez o negócio assim que solicitar. Muito obrigado, doutor Maurício Vitor. Até a próxima quarta-feira. Muito obrigado a vocês, Pierre. Um grande abraço a toda a equipe e aos nossos telespectadores, sempre aqui aguardando por essas perguntas dos nossos consumidores para que a gente possa trazer aí casos concretos e orientar da melhor forma, né, esclarecer e dar aí a nossa contribuição para esse mercado de consumo saudável. Um abraço, meu querido.